Quem gostaria de dar o pontapé inicial? Capítulo da acumulação ampliada, de início eu não tava, né, tipo, ali nas duas primeiras páginas eu não tava pegando, só que aí ao longo ele foi destrinchando e acho que uma coisa bem legal que ele faz, e que às vezes pode ser ruim também, é que ele repete bastante, né, com várias palavras, a mesma coisa, só que daí dessa vez foi muito útil. Inclusive eu até marquei essa frase porque eu achei ela muito interessante, que fala que desde a origem do mais valor capitalizado, ele não contém um só átomo de valor que não derive do trabalho alheio não pago. E eu também achei bem, tipo, bem marcante ele falando sobre essa apropriação que o capitalista tem do trabalho, do trabalhador, que, tipo, não é questionada, sabe? Ele só se apropria e legitima esse trabalho que não é dele. Eu acho particularmente importante esse capítulo, não só porque o Marx está desenvolvendo a sua teoria da acumulação do capital ou da reprodução ampliada. Você vê que é interessante que no capítulo anterior, sobre a reprodução simples, ele chega a utilizar a expressão acumulação também no marco da reprodução simples. Quando ele dá aquele exemplo do capital que vai gradativamente sendo renovado a partir do trabalho novo dos trabalhadores, mesmo que a mais-valia seja integralmente consumida pelo capitalista. De tal modo que, depois de algum tempo, a gente não tem mais o capital inicial, a gente tem outro capital, um outro capital que foi produzido pelo trabalho dos contratados, dos assalariados contratados. No capítulo da reprodução ampliada, ele estende essa noção, que vai ser também a base da crítica do Marx a toda a teoria política do século XVII e XVIII. Ele tem em vista principalmente aquela formulação do Locke, que ele considerava como filósofo de referência dos economistas políticos, que considerava que a propriedade resulta do trabalho, que a propriedade privada é simplesmente trabalho humano acumulado. Então, diz o Locke, a natureza está aí à nossa disposição, à disposição de todos. Nós podemos usufruir livremente daquilo que a natureza nos oferece, como hoje nós usufruímos do ar atmosférico. Mas se eu delimito um pedaço de terra, tiro as pedras, preparo o terreno, planto, construo uma casa, esse pedaço de terra sobre o qual recaiu o meu trabalho, por esse simples fato, se torna a minha propriedade. Então, é a tese de que a propriedade privada se origina do trabalho. Ela resulta do meu trabalho. Algo é meu porque eu produzi, por meio do meu trabalho. Aí o Marx confronta essa tese dizendo, olha, no modo de produção capitalista,
é impossível a legitimação da propriedade pelo trabalho, porque ele se desenvolve pela apropriação do trabalho dos outros, ou por desapropriação. Então, para o Marx, a propriedade na sociedade capitalista corresponde ao processo de apropriação do trabalho alheio. Com isso, ele desmonta o argumento de todas aquelas teorias políticas. Mas o que ele vai desenvolver nesse longo capítulo é a tese de que, no modo de produção capitalista, a reprodução simples, quando ocorre, é meramente circunstancial. O que caracteriza o modo de produção capitalista é a reprodução ampliada do capital, e não a reprodução simples. Por quê? O capitalista, ele não vai consumir toda a mais-valia da qual ele se apropria. Uma parte da mais-valia ele vai destinar ao seu consumo. Mas a outra parte ele vai incorporar ao seu capital. Então o capital cresce. Ele se torna maior do que aquele capital inicial. E esse é um processo que se repete. De tal forma que a reprodução do capital ocorre de modo ampliado. Aí o Marx insere aquele debate que emergia na época dele, que tinha como ponto de partida a questão de onde vem a mercadoria adicional que vai me permitir a reprodução ampliada. De onde vem a maior quantidade de meios de subsistência que vai permitir a maior contratação de trabalhadores? Para ele, o modo de produção não resolve esse problema. Ou melhor, ele resolve de maneira espontânea. Que o modo de produção capitalista é anárquico. Ele depende da iniciativa do empresário individualmente. Mas ele fala, a produção capitalista é produção que contém, na jornada de trabalho, uma fração que corresponde ao trabalho necessário e uma fração que corresponde a trabalho excedente. Do ponto de vista do valor, é a mais-valia. Mas esse trabalho excedente, ele representa um mais-produto. Um produto que é maior do que aquilo que representa a inversão inicial de capital. Então, é esse mais-produto, esse produto adicional, que do ponto de vista do valor é a mais-valia, que vai ser a base da reprodução ampliada, ou acumulação. E aí a gente vê a história de muitas empresas que começaram pequenas. Eu sempre cito o exemplo da Gerdau, porque eu estava lendo um histórico da empresa que começou como uma oficina familiar em Agudo. Era uma oficina familiar que começou a contratar algumas pessoas e foi se reproduzindo
ampliadamente. Hoje a Gerdau é uma multinacional. Mas o Marx aponta que o processo não é tão simples assim, que os capitalistas realizam essa acumulação no contexto de uma concorrência em que alguns incorporam as empresas de outras, levam outros empresários à falência. E para subsistir nessa concorrência, o capitalista tem tanto que reproduzir ampliadamente o seu capital, então é uma questão de sobrevivência para ele, quanto alterar tecnicamente a composição desse capital, aumentando a produtividade do trabalho para se posicionar melhor no âmbito da concorrência, para poder vender a sua mercadoria por um preço menor do que aquele determinado pelo tempo médio de produção ou pelo tempo de trabalho necessário para a produção daquela mercadoria. De tal forma que a reprodução ampliada, ela não vai alterando só a magnitude de valor do capital, ela altera a composição do capital. Vamos lembrar naquilo que o Marx afirmava no capítulo anterior, de que o capitalista ele tem que pegar a mercadoria produzida, vender. A mais-valia que ele obteve no processo produtivo está embutida nessa mercadoria produzida e aparece no valor a mais que ele obtém quando converte a mercadoria em dinheiro. É a mais-valia. Só que ele é obrigado, para prosseguir sendo um capitalista industrial, a converter no todo ou em parte essa mais-valia em meios de produção e força de trabalho, em capital constante e capital variável, e iniciar o processo de produção novamente. De tal modo que a acumulação do capital, a reprodução ampliada do capital, vai ocorrer num ambiente darwiniano, por analogia. Eu acho interessante aquela monografia do Weber, chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Porque ali o Weber mostra como, particularmente, a ética calvinista modelava o comportamento do empresário capitalista para potencializar a acumulação do capital. Então, ele justificava religiosamente o seu modo de vida frugal, a necessidade de desenvolver a sua atividade como um chamado divino, pondo-se inteiramente à disposição da reprodução do seu capital, chegando cedo, saindo tarde. Ou seja, a reprodução ampliada, ela não vai ser uma mera engrenagem econômica. Ela vai requerer um determinado comportamento do capitalista. Ele não pode dilapidar todo a sua mais-valia em
em bens de consumo, bens de luxo, em, em atividades prazerosas. Ele tem que destinar a fração maior possível da sua mais-valia. Claro, ele tem que comer, uma parte é consumo, para a ampliação do capital. Lá pelo fim do capítulo, o Marx mostra como, num determinado estágio da acumulação, era mal visto um empresário que oferecesse vinho estrangeiro para as visitas. Ele podia até perder o crédito, porque ele estava esbanjando. Mas, na medida em que as empresas se ampliam e a fração da mais-valia que se torna disponível para o empresário consumir, mesmo que proporcionalmente menor em relação àquela fração da mais-valia que ele usa para ampliar o seu capital, vai permitindo ao empresário um modo de vida cada vez mais luxuoso. Então, ele começa a construir casas de pedra, ele compra uma carruagem, uma, enfim, um meio de transporte. E aí o Marx fala, olha, isso tudo é potencializado também pelo sistema de crédito, e num determinado estágio da acumulação, a própria ostentação vai ser uma despesa de representação do capital, porque em determinado estágio, o fato dele ter uma casa luxuosa, 1.000 empregados na casa, ter lá uma carruagem, hoje um carro de luxo, indicaria que o seu capital está vigoroso, está produzindo uma grande quantidade de mais-valia, está se desenvolvendo, o que pode não ocorrer, claro. A gente vê o caso desses influencers brasileiros, né? Que ostentam pela internet e tal, só para chamar a atenção da Polícia Federal, né? Que vai ver, tem lavagem de dinheiro, tem. O senhor falou dessa questão de valores, professor, dessa sustentação. Eu estava vendo esses dias que saiu uma lista de quem recebeu isenção fiscal, né? Os CNPJs. E aí tem influencers que têm empresas, né, com o próprio nome, e aí tem isenção fiscal de 4, 5, até 15 milhões de isenção fiscal que eles ganharam, assim. E isso me choca, porque é uma parcela da população ainda vive uma pobreza acima, assim, sabe? Eu não digo extrema, mas uma pobreza mesmo. E, e tem pessoas que simplesmente gravam um vídeo de 20 segundos e ganham rios de dinheiro. Eu não consigo entender. Eu fico chocado com Não, isso. mas isso diz respeito, Davi, à própria lógica do capital. Que o Marx analisa, por exemplo, naquele capítulo da acumulação primitiva. Porque ali ele analisa a formação do Estado capitalista e as funções que ele desenvolve. E o desenvolvimento do Estado tanto potencializa a acumulação do capital, toma medidas políticas e técnicas, assim como financeiras, para potencializar a acumulação do capital privado, mas também desenvolve uma estrutura de autossustentação. Essa estrutura de autossustentação é o sistema tributário. E o sistema tributário, desde o início, ele faz o que o capitalista faz, é tirar do trabalhador. Você vê, hoje começa a se questionar a isenção das grandes fortunas. Você vê nos Estados Unidos, é um debate, com capitais enormes isentos de imposto. Porque a estrutura tributária de um Estado capitalista
onera o trabalhador. Principalmente tributando os meios de consumo desse trabalhador. Então, ele é obrigado a pagar o imposto. Ele vai comprar o alimento, o imposto está embutido. Então, isso diz respeito à própria estrutura de classes da sociedade capitalista. Vamos lembrar que capitalismo é extração de mais-valia. É apropriação de mais-valia, como Marx está dizendo aí. Então, os próprios capitalistas que controlam o Estado não vão abrir mão da sua mais-valia, por exemplo, numa estrutura tributária. O Estado não é independente dessas grandes fortunas. Essas grandes fortunas controlam o Estado. O Estado representa essas grandes fortunas. Considerando que o Estado tem um caráter de classe. O Estado capitalista é hegemonizado pela classe capitalista. É claro que num contexto de antagonismos sociais que podem influir no direcionamento das políticas estatais, na forma como se estrutura o Estado, mas o Estado é um Estado de classe. E o representante da classe não vai onerar a classe que representa. Como a gente vê no Congresso Nacional, a resistência à tributação de grandes fortunas. Isso não se define a partir de um conceito geral de justiça. Se define a partir da maneira como se estrutura o processo produtivo. Você vê a discussão da jornada 6 por 1, a transformação da 6 por 1 em 5 por 2. É o mesmo argumento. Aqueles que resistem a essa mudança desenvolvem o mesmo argumento documentado no Capital, na primeira metade do século XIX. Então, o capitalista dizendo, isso vai ameaçar o emprego, vai ameaçar o próprio empreendimento. E aí muda, não acontece nada. O capital desenvolve mecanismos de compensação, que é basicamente a mais-valia relativa, né? Sim, as discussões da escala 6 por 1 me lembrou o capítulo que tem os inquéritos, que traz aquela questão dele perguntando para o trabalhador assim, não, mas se a gente der mais direitos, a gente vai quebrar, a gente não vai ter como fazer isso. E É, um, daí é engraçado isso. É interessante porque os argumentos se mantêm como um mantra, né? Porque eles expressam o interesse do capital. O interesse do capital é se autovalorizar. Ponto. A única modificação que se faz nessa frase é que essa autovalorização ocorre no contexto de concorrência. Tanto com os trabalhadores, o antagonismo de classe contribui para que o capitalista altere a composição do seu capital, substituindo os trabalhadores por máquinas, que é um processo que o Marx já registra, por exemplo, na Miséria da Filosofia, quanto na concorrência com os seus irmãos capitalistas. Irmão no sentido bíblico do termo. É a coisa mais perigosa, irmão na Bíblia. É um matando o outro, um puxando o tapete do outro.
Mas, claro, diante do trabalhador, os empresários se unem. O Adam Smith já registrava isso na Riqueza das Nações. Ele até dizia, os empresários têm a vantagem porque eles são em pequeno número e vivem nos mesmos ambientes, frequentam as mesmas festas e têm mais facilidade para se articular, para se reunir, para combinar as coisas frente aos operários. Pois é, professor, sobre esse último ponto que tu falou, né, que os empresários eles têm essa facilidade. Hoje de manhã eu vi um vídeo de uma vereadora aqui de Santa Maria e uma das críticas que ela fez era um processo licitatório dos ônibus, né, que eles queriam renovar algo assim. E aí ela fez uma crítica que fizeram a sessão, tipo, de noite, assim, e o primeiro ponto que ela pontuou foi que os trabalhadores rurais tinham pedido que não fosse naquele horário. E aí, os vereadores da Câmara votaram por maioria por ser naquele horário, porque são, que nem o Adam Smith falou, essas pessoas que convivem nos mesmos meios. Porque não pode estar o trabalhador lá presente, né? A maioria da Câmara de Santa Maria é bolsonarista, ou seja, é patronal. Por exemplo, causou polêmica aquela decisão do prefeito de Dilermando de Aguiar, que transferiu o feriado de ontem para 23 de dezembro. Então, aquilo causou uma celeuma, foi discutido nos jornais locais, e aí o Ministério Público interveio e suspendeu o decreto do prefeito. Claramente, o decreto do prefeito tem um caráter racista. Não é mera disposição do tempo do funcionalismo público. Mas aí ontem eu saí para correr à tarde e eu vi aí no centro, Rua do Acampamento, um monte de lojas abertas, né? É a mesma coisa que fez o prefeito de Lermando de Aguiar, né? E eu estava vendo a representante do departamento lá de Igualdade Racial da OAB de Porto Alegre, dizendo, olha, isso aí é racismo. Nós lutamos duramente para instituir esse feriado, tirando do 3 de maio a referência à luta dos escravizados, né? Que é uma data estatal, 13 de maio. É uma data do Império. E a gente encontra resistências, ela dizendo, na implementação do feriado. Vamos lembrar que, por baixo dessas mediações, tem a classe trabalhadora, né? Que no Brasil é parda e preta, predominantemente. Então, mesmo que não tenha ninguém na loja, ele abre só para confrontar politicamente. E esse é o perfil predominante da política santamariense, né? Coisas piores virão pela frente. Agora, eles não são raio em céu azul. Eles expressam a formação política de Santa Maria. O que predomina hoje no eleitorado de Santa Maria. Há uns 3 ou 4 anos, eu estava correndo
descendo inclusive a Tuiuti, já chegando perto da minha casa. E me chamou a atenção uma pichação que vinha de alto a baixo num prédio. E eu até parei para olhar, porque eu fiquei imaginando como é que esses caras conseguiram fazer isso. Aí eu atravessei a rua e tinha um senhor conversando com uma senhora. O cara devia ter uns 40, 50, no máximo 50. A senhora era mais idosa. Aí, sem que eu falasse nada, foi só de eu me aproximar, ele falou: a gente teria que cortar a mão de quem fez isso. E era na época que o Estado Islâmico estava barbarizando lá a Síria, o Iraque. Eu falei: não, mas isso é coisa do Estado Islâmico. E fui embora, né? Eu passei correndo, eu não ia parar para. Mas aquilo me mostrou uma certa forma de pensamento, uma certa forma de comportamento, uma concepção política. Vocês se lembram daquele deputado que apoiou o atual reitor quando ele estava lutando pela nomeação? Aquele deputado bolsonarista. Ele estava se achando com a bola toda na UFSM e estava com a bola toda junto à direção da UFSM. E aí os estudantes fizeram uma manifestação, não me lembro exatamente como e por que foi feita essa manifestação. Bibo Nunes. E aí ele falou: não, tinha que queimar esses estudantes. Eu não me lembro qual foi a expressão, mas era um Auschwitz para esses estudantes, né? Exatamente na cidade em que há poucos anos teve o episódio da Kiss. Então, isso mostra essa falta de sensibilidade de uma concepção política que joga para o alto qualquer limitação institucional e apela para a violência pura e simples. É CPF cancelado, como orgulhosamente falava o Bolsonaro e seus ministros, até o ministro da Saúde. Eu me lembro numa visita deles a Manaus, que tinham matado lá um menino lá. Aí o Bolsonaro, CPF cancelado. Aí o ministro da Saúde, CPF cancelado. Isso não é a política, é o bang-bang. A gente está vendo aí a Polícia Federal descobrindo o esquema de matar o Lula, o Alckmin, o Jeca e o Joca, né, na linguagem de código dos militares. E não é política, é banditismo, é barbárie, é crime organizado. Nossa, professora, eu acho que o que mais me indigna, assim, tipo, dessa questão, não é nem matarem o Lula em si, mas matarem a figura do presidente, sabe? E ainda, tipo, logo essas pessoas que defenderam por tanto tempo, o patriotismo, o Brasil, não sei o quê, tipo, é um patriotismo falso, sabe? E eu acho que essa parte do patriotismo, ela me pega bastante, porque tipo, eles não valorizam nada que é realmente brasileiro, eles não valorizam nenhuma cultura que não seja a cultura europeia que eles tentam se encaixar, que eles falam que a família veio do não sei o quê, então por isso eles são assim, mas eles não valorizam nada que seja realmente brasileiro, como por exemplo uma roda de samba ou, sei lá, um arroz com feijão, sabe? Tipo, Um baile funk. Aí eu acho que fica um pouco feio. O que mais me impressiona é que a maior parte do país continua apoiando essa gente, sabe? Então acho que
é bastante complicada essa questão. Porque se tu for pensar racionalmente, não teria porquê, mas de alguma maneira eles conseguem esse apoio. É interessante, eu acho que nós temos que analisar essa complexidade do cenário brasileiro hoje. Eu acho que essa mudança ela começa exatamente naquela fase do governo Lula em que políticas de inclusão, de melhoria salarial, de Bolsa Família, de Minha Casa Minha Vida, de eletrificação rural, foram muitas políticas que incorporaram largas camadas da população brasileira que estavam próximas ou abaixo da linha de miséria. A linha de miséria é definida pela ONU como aquele patamar de consumo em que o trabalhador consegue reproduzir diariamente apenas as calorias que perde no trabalho do dia. Não leva em conta saúde, habitação. E a gente tinha 21 milhões de pessoas abaixo da linha de miséria, que não estavam conseguindo nem comer o suficiente para repor as calorias perdidas no dia de trabalho. Ou seja, nós tínhamos um campo de concentração a céu aberto de 21 milhões de pessoas passando fome. Literalmente. Consumindo menos do que aquilo que o organismo requer para sua manutenção. Aí todas aquelas políticas foram trazendo essa população para um patamar de consumo maior. Eu, na época, um pouco antes do governo Lula, eu desenvolvi um projeto na Vila Lídia, que era uma área de extrema miséria em Santa Maria. A Vila Lídia pré-Bolsa Família. De pobreza, de fome. Você conversava com os professores da escola que funcionava nas proximidades e na qual estudavam as crianças que viviam ali, e eles diziam, olha, é comum a gente ver aqui criança chegar com um berne na cabeça, com o pé inflamado de bicho de pé, com fome, precisando comer para entrar em aula, porque não tem o que comer em casa. E aí, essas políticas afirmativas foram trazendo milhões de pessoas para um patamar de consumo, para uma regularidade de vida que antes não existia. Na época, os jornais chamavam essa grande massa de classe C. Uma transformação econômica requer, implica, inere a essa transformação uma mudança cultural também, uma mudança comportamental, sem a qual essa transformação não se sustenta, não se sistematiza nem se reproduz. E a mudança cultural dessa classe emergente, ela estava na porta ao lado do templo evangélico. Então, claro, essa população que eu via lá na Vila Lídia, começando a ter uma capacidade de consumo um pouco melhor, no templo evangélico, ela vai se vestir melhor, o que já é um elemento de autoestima muito importante, dependendo do patamar em que a pessoa está situada. Ela vai interagir com as pessoas, ela vai ler a Bíblia, eventualmente. Então, ela se sente num novo mundo, cheio de perspectivas promissoras. Ela muda a cabeça dela, que antes era de alcoolismo, de violência doméstica, de violência contra a criança,
inclusive sexual, ela muda a visão de mundo num aparato ideológico de Estado extremamente conservador, que está aí lutando contra o feminismo, contra os direitos e o reconhecimento da comunidade LGBT, que, em grande medida, usa a Bíblia para reafirmar propostas racistas. Então, junto com a melhoria econômica, veio uma reforma intelectual. O Gramsci chamava reforma política e moral de massas, produzida pelas igrejas evangélicas. Foi e está sendo uma reforma similar àquela da ruptura protestante com a Igreja Católica, em que as massas foram incorporadas ao processo político através da leitura da Bíblia. É interessante, professor, que em 2018, na campanha do Bolsonaro, as igrejas próprias estavam fazendo boca de urna, né? Estavam fazendo a divulgação do partido, do próprio Bolsonaro, dentro das igrejas, nos cultos mesmo. E acaba que tu já tá dentro desse sistema. Tu escuta o padre barra pastor. Tu já tá ali todo dia, toda noite, no caso, nos cultos. Aí ele fala que esse político é bom porque ele pensa igual a gente. Não tem. Não tem. É muito difícil competir. Que daí, até tu explicar pra pessoa que o cara não é isso, que a figura não te apoia, a figura vai te odiar, ela odeia pobre. Não tem o que fazer, a pessoa já deu o voto. E continua acreditando na pessoa. Você vê hoje a própria esquerda procurando se aproximar das igrejas evangélicas. O Lula, o PT, tentando modificar um pouco, porque o PT sempre foi muito ligado à esquerda católica, não à Igreja Católica como um todo, mas à seção, à fração mais à esquerda da Igreja Católica, as comunidades eclesiais de base, Teologia da Libertação, Paulo Freire. E o desenvolvimento das igrejas evangélicas pôs tudo isso em questão, está pondo tudo isso em questão. Né? E a própria Igreja Católica está passando por uma guinada à direita. Você vê aqui em Santa Maria, quando chegou esse novo bispo, eu me lembro que a gente estava no meio da pandemia, ele fez uma reunião com os pais das vítimas da KIS, em frente à KIS, sem máscara. Só de ver isso eu falei, pô, esse cara é de ultradireita. Ah, mas não deu outra. Pois é, professora, a gente tem aula de antropologia, né? E aí na aula de antropologia o professor faz um panorama geral e tal. E aí numa das aulas era sobre as religiões, uma síntese de cada uma delas, para entender o cenário do Brasil, né? Em qual lugar essas religiões se encaixam. E ele estava falando sobre a religião evangélica e me surpreendeu bastante, porque eu não sabia a origem da religião evangélica e tal, mas ela foi feita nos Estados Unidos por majoritariamente pastores negros e tal, então foi um movimento muito importante naquela época e blá blá blá. E daí a gente tocou no assunto de que aqui no Brasil a maioria das pessoas nem sabe desse passado assim, quase de resistência, né? Porque foi durante os anos de repressão e tudo mais, e tipo, hoje em dia o evangélico é tipo fim do mundo, entendeu? Tipo, parece que trocou bastante da intencionalidade original da igreja. Eu acho que não existe assim o desenvolvimento dessas igrejas se insere
num processo histórico prolongado que coincide com o surgimento do capitalismo. E esse desenvolvimento vai adquirir características diferentes em contextos diferentes. Então, você vê, nos Estados Unidos, nós temos esse capítulo muito importante do desenvolvimento das lutas pelos direitos civis, encabeçados exatamente por pastores. Mas não só pastores. Vamos levar em conta que uma fração da população de origem africana nos Estados Unidos é muçulmana. No Brasil, também houve escravizados muçulmanos, mas quando houve aquele levante de 1835 na Bahia, liderado por escravizados muçulmanos, chamados malês, eles foram ou executados ou mandados de volta. E nunca mais trouxeram escravizados muçulmanos para o Brasil. Mas nos Estados Unidos, isso representou uma corrente importante dentro da população de origem africana. Mas o símbolo aí dessa participação das igrejas evangélicas na luta contra o racismo foi a atuação do Martin Luther King. Mas ele não atuou isoladamente. Vamos lembrar que ele atuava num contexto em que, naqueles estados do sul dos Estados Unidos, chamados de Bible Belt, é o círculo da Bíblia, é a área da Bíblia, vigorava as chamadas Jim Crow Laws. Eram leis de caráter estadual que instituíam o apartheid na sociedade, partindo do princípio de iguais, mas separados. Que com o fim da escravização nos Estados Unidos, a Constituição foi mudada. Os direitos foram estendidos a todos. Então, esses estados do Sul, onde a resistência ao fim da escravização foi maior, desenvolveram essa legislação que, para se compatibilizar com a Constituição, adotou esse lema, iguais, mas separados. Então, você tinha bairros para negros, para brancos, restaurante para negro, para branco, o ônibus, a parte da frente é para os brancos e a parte de trás para os negros. Posto de saúde tinha uma entrada para os negros, chamados colored, e uma porta de entrada para brancos. Na minha juventude, 13, 14 anos, as revistas que a minha família assinava lá em casa publicavam matérias sobre o apartheid que ainda estava em vigor nos Estados Unidos, com fotos. Eu me lembro de uma edição da revista Realidade, em que eles mostravam o saguão do posto de saúde para os afrodescendentes, com um banco de madeira, uma pia para beber água da pior qualidade, e o saguão de espera dos brancos, com sofá acolchoado, com um bebedouro moderno de água gelada. Escolas para brancos, escolas para negros, o cerceamento ao direito eleitoral dos negros, o impedimento dos negros entrarem na educação superior. E a luta é desencadeada depois da Segunda Guerra. Veja, o exército americano vai lutar contra o nazismo, um regime que se construiu em cima da discriminação racial. E o próprio exército americano mantinha uma estrutura racista. Então, aquilo mudou o ambiente político e cultural americano
desencadeando a resistência dos negros. Quer dizer, o marco desses movimentos foi aquele episódio em que a Rosa Parks se senta na parte da frente do ônibus. Aí um branco pede para ela se levantar, que ele queria sentar no lugar dela. Ela se recusa. Ela é presa por isso. Mas aí a comunidade negra adota um movimento de boicote ao transporte coletivo. E aí afetou o bolso do empresário de ônibus. A partir daí, a separação foi eliminada e se avoluma aquele movimento para a eliminação das leis discriminatórias. Vamos lembrar que, nesse contexto, atuava a Ku Klux Klan, matando negros gratuitamente, enforcando, linchando. E as igrejas negras, no quadro da separação, adotam uma posição de liderança nessa luta. Então não dá para dizer, é evangélico, é reacionário, porque dependendo do contexto, a igreja evangélica, ou a católica, ou a islâmica, vai ter um papel ou outro. Isso vai depender muito de contextos sociais determinados, de conjunturas históricas. Assim como hoje nós temos um oceano de igrejas evangélicas hiperreacionárias nos Estados Unidos, propondo que todo mundo se arme. Propondo o voto no Trump, a, a expulsão dos estrangeiros. Assim como a Igreja Católica, ela teve momentos de acordos com o nazismo, até a proteção da fuga de criminosos nazistas da Europa. E dentro da igreja, padres lutando contra o nazismo e freiras, né? Ou uma esquerda, uma direita católica e uma esquerda católica, principalmente a partir do Concílio Vaticano II. Então não dá para a gente pegar um selo e dizer, olha, é isso ou aquilo. Você vê que mesmo entre os evangélicos brasileiros não há homogeneidade, mas o que predomina é essa fração conservadora. As igrejas evangélicas se expandiram muito no Brasil durante a ditadura. Eu me lembro que eu pegava um ônibus para ir para casa, em São Paulo, e ele passava em frente a uma igreja chamada Deus é Amor. Era uma das igrejas evangélicas. Essa igreja, na verdade, funcionava no galpão de uma antiga fábrica. A fábrica faliu e um galpão enorme a igreja comprou e montou o templo. Aí a gente passava, a gente via aquilo cheio mesmo durante a semana. Eu passava lá quarta tarde, estava cheio de gente. Mas o perfil que essas igrejas impuseram, essa grande massa emergente, claramente um perfil conservador. E isso se confirma
nas ideologias do empreendedorismo, etc., no contexto de uma transformação muito grande do próprio capital, com a automação das empresas tradicionais, o desenvolvimento das empresas por aplicativo. E aí o Pois é. assalariado fala, vai. Não, pode falar, eu só ia pontuar que, tipo, ali perto da casa do Davi tem uma igreja que na frente tem os horários e tem, tipo, culto Tim. E acho que dura umas 2 horas e meia, assim, num dia específico da semana. Tipo, eles estão começando também a fazer esses cultos mais joviais pra, tipo, perpetuar, né, essa geração. Tipo, bastante interessante, assim, esse fenômeno. Claro, não, você vê as Bíblias, por exemplo, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia da criança, a Bíblia do jovem. Claro, é uma forma da igreja atingir um grupo maior de pessoas, né? Ontem eu estava lendo nos jornais, aí com o sinal trocado, no Diário de Santa Maria, que é um porta-voz do bolsonarismo aqui, né? Aí ele noticiava que o bispo, tal do bispo, proibiu bailes e bebidas alcoólicas em festas de padroeiros em 27 cidades da região. Aí a reação do povo, né? O povo, não, ninguém vai. Então, no lugar de adotar uma política de aproximação, o cara adota uma política de afastamento, né? Claro, ele está certo do ponto de vista religioso. Uma festa religiosa não é um culto dionisíaco de, de grandes libações alcoólicas e sexuais. A igreja combate isso. Mas a própria comunidade católica transformou numa tradição, numa festa religiosa, mas ali se come, se bebe, se dança. E não é dança com os casais com um palmo, com um braço de distância. Me chamou muita atenção isso, porque uma vez eu li uma monografia sobre a migração italiana aqui na região e falava da formação dessas cidades da região. E num dos capítulos se falava que os padres proibiam bailes nessas comunidades, né? Então agora voltou. Aí eu li aquilo e a matéria fala da revolta dos paroquianos e tal, de que ninguém discutiu com ninguém, que foi uma coisa de cima para baixo. E talvez a repercussão tenha sido negativa para a igreja, certamente foi. Então eles fecharam a matéria, mantiveram a matéria, mas puseram só para assinantes, que é uma meia dúzia que nem vai ler, né? Que, em geral, já tem o jornal escrito em casa, o jornal em papel. Mas, claro, as igrejas, elas fazem um esforço de atualização, de acompanhamento das mudanças, né? Mas a partir da sua posição dogmática. Então, tenta atrair o adolescente, mas para falar para ele aquilo que está na Bíblia, aquilo que está na doutrina da própria igreja, que às vezes nem está na Bíblia, quer dizer, foi desenvolvido posteriormente. Boa parte dessas práticas de repressão islâmicas ou corânicas não está no Corão, foi desenvolvido depois. Mas, nesse sentido, a igreja
assim como o esporte, o teatro, o cinema, ela é uma engrenagem nesse processo de reprodução da força de trabalho. E a força de trabalho no Brasil está sendo reproduzida com essa perspectiva reacionária. É o que você falou, Davi. Ele deixa de perceber que aquilo está engrossando uma política patronal que vai prejudicar o próprio trabalhador. Por exemplo, uma vez eu li uma entrevista desse pastor aí que lidera o bolsonarismo, Silas Malafaia, nas páginas amarelas da Veja. E ele dizendo, olha, os empresários deveriam nos agradecer. Isso já faz anos, essa entrevista. Porque nos nossos cultos, nós dizemos que o trabalhador deve considerar o patrão como se fosse Deus. Então, essa é a perspectiva. Se você está contra o patrão, você está contra Deus. É aquele trabalhador que tem uma escolarização baixa, cujo desenvolvimento cultural está se processando exatamente na igreja evangélica. Ele incorpora isso. Pelo menos até que os antagonismos objetivos abram o olho dele. Né? Teria mais alguma questão sobre os capítulos, essas duas sessões, que valeria a pena a gente discutir? Eduarda, Davi? Acho que não, professor. Eu também acredito que não. Essa segunda sessão só tem 4 páginas, se eu não me engano. E é só ele, no caso, o Marx, falando dos erros do Adam Smith e do Ricardo. Exatamente, mas isso vai ser muito importante para a argumentação posterior dele. Sim, ele fala que discute mais no livro 2. Ele vai discutir mais no livro 2. E, por exemplo, ontem nós começamos o debate da Rosa Luxemburgo. Os 3 primeiros capítulos discutem isso. É o Marx debatendo com Adam Smith, com David Ricardo. Ele se confronta muito com a tese do Adam Smith de que a acumulação ocorreria pela transformação do produto excedente, do mais produto, em meios de subsistência dos trabalhadores. O Marx fala, não, só em parte. Uma parte do mais produto tem que se transformar em meios de produção. Em mercadorias que ninguém consegue consumir, exceto no processo produtivo. Então, não é uma coisa periférica, é uma coisa que vai ser muito importante na argumentação dele daqui para frente. Até no livro 3, os últimos capítulos do livro 3, que nós discutimos há algumas semanas, discutem isso. No quadro daquilo que ele está argumentando no livro 3. Então tá, pessoal. Nos vemos na próxima terça. Obrigado, professor. Boa semana. Boa semana. Só mais uma coisinha. Terça, a Jai vai estar bufando. Se houver algum problema, a gente altera o calendário também. Tudo bem. Falou, pessoal. Perfeito. Até mais, professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.